Minoria Reporta. Olá, nosso ouvinte do Minoria Reporta, gravado aqui diretamente da Câmara dos Deputados em Brasília, capital do Brasil. Eu sou o Bruno Trezena, voltei, Rafael Barroso. Um tempo longe, né, Bruno? Um tempo distante de vocês. Tava com saudade, viu, Leandro? Saudade também. Leandro Rodrigues, nosso outro participante aqui das nossas gravações. Te substituir neste tempo. Então tivemos um pequeno problema técnico aqui com o meu microfone, mas... Rafael, você que agora está com um microfone super novo, um microfone do Raul Gil, puxa aí as nossas pautas. A gente tá aí, né, como a gente sempre diz, numa semana muito movimentada, são muitas pautas, mas com certeza, qual foi a pauta mais importante, Leandro? Com certeza foi a Amazônia, né? Na verdade já tá há 2 semanas tomando conta não só do noticiário nacional, como também do internacional, né? O mundo inteiro só fala disso. Semana verde aqui dos nossos deputados da oposição, aqui da minoria, né? Pauta ambientalista, pauta internacional, mexeu com várias coisas e a gente aqui na Liderança da Minoria teve crise internacional e a gente teve várias atitudes, várias ações que a gente vai detalhar e falar como que foi nossa luta. Mas teve também a PEC dos indígenas, né, Bruno? Na verdade a PEC, ela nem deve se chamar PEC dos indígenas, porque ela, na verdade, prejudica os indígenas na questão das terras. Desde a gente vai entrar em detalhes também sobre isso. E tivemos mais vaza-jato. Perdão, é porque é difícil falar mais vaza-jato. Eu acho mais difícil falar Glenn Greenwald. Também é difícil. Até a direita botou Verdevaldo. Verdevaldo. Não é sacanagem. Mas foram 3 pautas, né, Bruno? 3 pautas, é verdade. Tivemos, no início da semana, a informação de um procurador da Lava Jato que pagou por um outdoor de forma ilegal lá em Curitiba. Vamos falar sobre isso também. E 2 vazamentos. Na verdade, 2 informações que vieram lá das conversas do Telegram. O Deltan, que vazava informações para a imprensa. Isso também acho que nunca foi muita novidade pra gente, mas agora tá comprovado. A gente sabia, né? Mas exatamente. Não E aquela questão, gente, que foi péssima, lamentável. Triste, lamentável, nojenta. Enfim, você que acompanhou o noticiário, inclusive das redes da minoria, dos deputados de oposição, viu quantos procuradores foram bem baixos em relação ao Lula e os seus familiares, inclusive, que morreram. Exatamente, comentando aí a morte, o dia do luto aí, da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Eu fiquei destroçado com essa história, porque, infelizmente, eu acho que a política brasileira nunca chegou a uma coisa tão desumana como foi nesse caso, então me afetou diretamente. A gente vai comentar sobre isso também, mas teve outro vazamento, né, que é mais pro final da semana. Leandro, o que aconteceu? Mais recentemente, agora, pro fim da semana, mais um outro vazamento noticiado pela Folha, em parceria com o Intercept, mostra também aí o envolvimento do Grupo Silvio Santos no esquema de lavagem de dinheiro. Um dos delatores chegou a falar isso, né, num depoimento, e esse documento foi compartilhado aí pelo Telegram entre os procuradores. Então a reportagem teve acesso a esse documento que revela aí um lado obscuro do Grupo Silvio Santos. Olha lá, hein? A gente vai falar mais disso mais à frente, porque são muitas pautas, né? E a gente também teve aí na agenda legislativa várias coisas, né? A gente teve algumas sessões da Câmara e, mais importante, na sessão do Congresso, que teve a pauta da fake news, né? O veto do Bolsonaro, que foi avaliado aí na sessão do Congresso, sessão conjunta das 2 casas, né, Bruno? E vamos ver, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, o que aconteceu com o veto de Bolsonaro. Então, mas vamos agora para aquele pinga-fogo, fazer uma rapidinha, um negocinho. As coisas rápidas, as coisas rapidinho aqui, pra você também não encher o saco da gente. A gente vai falar de alguns assuntos muito rapidinho aqui. A gente não pode deixar de falar da pesquisa CNT divulgada essa semana, que mostrou a queda vertiginosa de Bolsonaro em relação à popularidade dele. Isso também não é novidade pra ninguém, mas quando uma pesquisa traz, isso sempre é registrado de forma, como posso dizer, mais incisiva, né? Desde fevereiro, despencou, né? De 28,2% para 53%, né? O caiu pra cima, no caso, a rejeição dele. Nadando de cabeça para baixo. Já a reprovação ao seu governo mais que dobrou, de 19% para 39,5%. Alguém sabe o motivo, Lê? Qual que é o motivo? Nossa, difícil listar todos, né? Porque motivo é o que não falta. Aliás, acabou de ter um motivo, um segundo atrás. Exatamente. Enquanto você tá ouvindo esse podcast, tá tendo mais um motivo. A cada hora que você abre o navegador já tem uma notícia nova. Mas parece que principalmente a educação
por muito tempo desgastou esse governo, as mamatas e agora, mais recentemente, a Amazônia, né? Não só isso, né, Rafael? Eu acredito também que as pessoas foram percebendo o quanto esse governo e o próprio presidente é uma farsa, né? É um símbolo que nasceu na eleição pautado muito na esperança de mudança, mas chegou aqui e tá com uma prática política horrorosa. Não tem um projeto de futuro para o Brasil, para geração de emprego. As pessoas estão percebendo isso cada vez mais e estão ficando muito revoltadas com razão. E as mentiras também, né? Acho que é meio descarado a forma que ele mente, não só ele, mas acho que todos os membros da equipe dele, né? Uhum. E eles mesmo não conseguem mais sustentar o que eles estão querendo dizer, né? Inclusive, dizer que o Macron é de esquerda e ele é de centro-direita, ou seja, uma coisa que nem os próprios seguidores dele sabem que ele não é de centro-direita. Sabe? Que avaliação política é essa, né? Gente, aliás, a gente pode até fazer uma reflexão aqui. O Bolsonaro, inclusive, na gravação de um programa na internet pro YouTube, de um canal de notícias com o delegado Valdir, deputado líder do PSL, gente? É do PSL? Do PSL. Do PSL, enfim. Aquela turma maravilhosa. Ele falou, né, que a estratégia do Bolsonaro... Gente, ele falou isso claramente. A estratégia do Bolsonaro é provocar essas frases polêmicas diárias, copiando o Trump, né, nos Estados Unidos, para ser pauta, ser, enfim, assunto e se manter na mídia. Até mesmo parte da oposição segue muito essa lógica. É preciso combater um pouco essa... Em outras palavras, é cortina de fumaça, né? Cortina de fumaça. Tem gente que na internet que chama de solta Damares. Ou Weitraub, né? Tipo assim, uma polêmica. Azul, é rosa. Vai lá, meu filho, fala um negócio aí. Entra esse guarda-chuva. Esse ministro aqui estranho aqui, vem cá, fala um negócio aí. Essa estratégia, né? Tem vários pesquisadores que chamam de fire hose, né? Essa mangueira de estrume pra... Nossa, você me deu uma imagem agora horrorosa, Rafael. Desculpa, mas desculpa. Toda vez que o Bolsonaro fala, não é isso que a gente sente, né? Então a gente fica querendo rebater e a gente fica escravo dessa pauta que ele inventa, pauta que não interessa o país, né? A gente precisa discutir economia, projetos, coisa que o governo Bolsonaro até agora não fez, talvez por isso sua avaliação não tá só abaixando. É verdade. Vamos tocar esse barco, gente. Você que está acompanhando o nosso podcast Minoria Reporta, provavelmente por alguma plataforma de streaming aí pelo seu celular ou pelo seu computador. Muito obrigado por estar acompanhando a gente e deixa aí seu comentário depois nas nossas redes, fala aí o que você está achando. Bom, seguindo aqui um pouco nos nossos rapidinhos, comentários rápidos, a gente também teve mais reforma da Previdência, né? No Senado, temos informações de lá. Vocês querem dar alguns detalhes? O relatório foi lido lá, né, pelo Tasso Gereissati, que é relator lá na comissão. Então... já deu passou mais uma etapa, né? Mais uma etapa que a oposição está organizada. A gente aqui, pela liderança da minoria na Câmara, fez uma ponte lá com a oposição no Senado. Então, o nosso esforço também é para continuar esse esforço que a gente fez aqui, reduzindo danos, mas querendo principalmente barrar essa reforma aí que ataca o direito à aposentadoria do povo trabalhador brasileiro, né, Lelê? E basicamente esse relatório do Tasso Gereissati, ele vai de acordo com o que o governo quer, né? Então ele acabou fazendo umas mudanças que chegam no valor de 1 trilhão lá que o Paulo Guedes falava inicialmente, né? Então, na verdade, ele tá bem alinhado aí com o governo Bolsonaro. A gente vai continuar acompanhando essa pauta, porque a nossa orientação é clara, é resistir a essa proposta. Outra pauta importante, Bruno, o que você destaca aí sobre os 40 anos da Lei de Anistia? Pois é, a gente teve uma audiência pública, gente. Foi um evento no Auditório Nereu Ramos, um evento que marcou essa data, né, 40 anos da lei, que permitiu, né, a abertura da democracia, a reabertura da democracia no país, com a anistia, né, de exilados, enfim, e também dos crimes praticados pelo Estado naquela época. Isso é muita polêmica, existe uma polêmica em torno disso, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que reafirmar, nesse período agora que a gente vive com esse governo autoritário, né, que é preciso, sim, a gente lembrar o que aconteceu naquela época para que nunca mais aconteça. Exatamente. E justiça para os crimes de Estado daquela época. A gente teve 2 sessões solenes, né? A sessão do Dia do Rap e a sessão da Lei Maria da Penha. Bruno, o que você destaca desse aniversário aí da aprovação da lei? Então, pessoal, a gente teve aniversário da Lei Maria da Penha e também uma sessão solene em homenagem a essa legislação. Foi quinta-feira dessa semana, a gente acompanhou junto com as deputadas, até algumas deputadas de centro-direita, repercutindo, né, a importância da legislação. A Lei Maria da Penha foi relatada pela atual líder da minoria, Jandira Fegali, e foi relatada em 2005, 2006, a lei teve sanção em 2006.
O texto final redigido teve lá o trabalho de Jandira, e que rodou o Brasil. Enfim, vamos ver um pedacinho da fala de Jandira sobre a lei e na sequência a gente continua. Poderíamos ter feito isso no gabinete, mas nós preferimos ouvir os 4 cantos desse país. Nós rodamos o Brasil, fazendo audiência pública em todas as regiões brasileiras, e aí nós pudemos perceber as diferenças institucionais, culturais, regionais, de vários níveis sociais, de renda, mulheres de recortes étnicos diferentes, de culturas diferentes, e poder compreender por que razão as mulheres muitas vezes não denunciam, por que a resposta não é dada e o que precisaria ser colocado numa lei para responder à diversidade brasileira. E nós ouvimos depoimentos, sinceramente, se eu for relatar aqui, são coisas que impactam demais. São bárbaras, como disse a deputada Flávia, são coisas inacreditáveis, o que eu pude ver e ouvir. Foi um aprendizado de vida como parlamentar, como mulher, como cidadã, que sinceramente me modificaram, inclusive, nessa relação com o mundo. Então, eu continuando aqui, terminando nossos comentários rapidinhos, antes de entrar no nosso grosso aqui da pauta, a gente teve aquele maravilhoso ministro da Educação, aliás, o sinistro da Educação, a gente vem chamando ele desde o início do Minoria Repórter, eu faço questão de chamá-lo dessa forma. Ele veio à Câmara, na Comissão de Finanças e Tributação, apresentar esse projeto aí chamado Futurice, mas que para muitas entidades estudantis tem, na verdade, sido uma possível porta de entrada para a privatização das universidades. O ministro chegou lá e disse que pode editar uma medida provisória. O governo pode editar uma medida provisória, não o ministro, para acelerar a criação do programa. Bom, acompanhar, né? Ver o que acontece por aí. Então tá bom, a gente vai chamar a nossa nova vinheta, aproveitando que eu voltei. Não, velho, a vinheta é a mesma, é outra parte que a gente inventou. Então tá bom. Então vamos nessa. Pois é, gente. Enfim, há 2 semanas já que a gente está sendo bombardeado aí por notícias cada vez mais catastróficas no sentido das falas do presidente, da atitude do governo diante aí da tragédia que está rolando na Amazônia, né? A gente está vendo aí a queimada tomando conta da floresta, o mundo inteiro está falando disso. Gerou uma crise que acabou sendo internacional, né? Ele comprou uma briga aí com Macron, com vários países da Europa. E, enfim, acho que até um dos micos da semana, né, que a gente pode citar aqui é aquela situação super constrangedora, né, que o Macron, numa reunião do G7 que teve no final de semana, eles decidiram que a galera ia enviar uma grana aqui pra gente conseguir fazer conseguir deter o incêndio, né? Ajudar, pelo menos, a combater as queimadas. E o Bolsonaro condicionou isso ao Macron pedir desculpa, né? Sendo que, na verdade, quem ofendeu mesmo foi o próprio Bolsonaro. Que autoestima esse Bolsonaro tem. É verdade. Que situação Que cara de constrangedora, pau. né? Não, e mais constrangedor ainda foi o caso com a esposa, Brigitte, né? né? A Brigitte Brigitte Tudo Macron. começou aí, né? Porque o Bolsonaro ofendeu ela, né? A gente, na verdade, tem que explicar um pouco, né, essa ofensa. Um cara postou nas redes do Bolsonaro um comentário, né? Na verdade, um meme, comparando a esposa do Bolsonaro e a esposa do Macron e, tipo, deixando a entender o seguinte: a outra é mais velha, ele tá com inveja de você, tipo, quinta série. Um é mais bonito, me lembra da mais bonita que a sua. Que O coisa Bolsonaro ridícula. endossou E aí, isso, né? exatamente, ele endossou com um comentário escrevendo não humilha, tipo, hahaha, não humilha. Escreveu errado ainda, né? Páginas Pra variar. Páginas lamentáveis da política brasileira, né? Pois História é. diplomática do Brasil. Esse é o nosso presidente. Bom, pessoal, e aí nessa semana a gente teve um fato muito importante, que foi a criação do Fórum pela Amazônia, puxado aqui pela nossa querida liderança da minoria, a deputada Jandira Fegali, os deputados da oposição, junto com entidades ambientais, OAB, enfim, outras entidades da sociedade civil muito importantes. A WWF, SOS Amazônia. Exatamente. Pesquisadores, Greenpeace. Uma galera, uma turma, enfim, se juntou aqui na casa para poder acompanhar essa pauta, monitorar de perto e levantar, inclusive, pautas e levar sugestões para a presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e poder tocar essa pauta de forma de ter uma pauta pelo Legislativo. Então, Leonardo, quem que você vai chamar para a gente poder ouvir, né, que participou lá, algum deputado que participou dessa instalação do Fórum?
Vai ser com certeza a única deputada aqui da casa que tem de fato propriedade, né, para falar em nome dos povos indígenas, que é a Joênia Wapichana da Rede, né, a primeira mulher indígena eleita para o parlamento brasileiro. Então vamos escutar o que ela falou. É o momento de unir forças, unir esforços, para a gente ver que essa responsabilidade é de todos, mas principalmente é um dever constitucional do Estado brasileiro. E nós não podemos tolerar omissão, nós não podemos tolerar esse desmantelamento. Lembrando que a instalação do fórum foi um sucesso, né? Tiveram deputados de diversos partidos, PT, PCdoB, PSOL, PDT também. Nossos vice-líderes estiveram lá, o José Guimarães, o Wilson da FETA-MG, Freixo, Marcelo Freixo também, Alice Portugal, inclusive presidente de partido como Gleisi Hoffmann, né, esteve lá com a gente. Foi um sucesso, inclusive no mesmo dia a gente acompanhou a vinda dos ex-ministros do meio ambiente à casa entregar um documento, uma carta, né, pedindo e sugerindo ações tanto para a presidência da Câmara quanto para a presidência do Senado. E foi uma cena até bem inusitada, né? Porque a gente viu ali ministros de todos os governos anteriores, né? Inclusive do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, né? Governo FHC também, governo Collor. Vários governos, Pessoas todos que contra... divergem entre si nas políticas que fizeram enquanto Exatamente. ministros do meio ambiente, mas que se juntaram contra essa bizarrice, Sim. essa coisa tosca que está no poder. Esse governo baixou muito o nível, né, na pauta de política é o ambiental. oposto de política ambiental, né? Então eles foram lá levar várias demandas, né, que é muito importante o parlamento se organizar, né, para responder, para fazer frente a isso. Gente, vocês viram também que nessa mesma semana rodou muito aquela informação de que o governo sabia do tal Dia do Fogo, né? Um jornal lá da região da Amazônia, ali da região, acho que se não me engano, no estado do Mato Grosso, publicou a informação de que os fazendeiros estavam se organizando pelo WhatsApp para poder fazer o tal Dia do Fogo, que é tacar fogo em tudo, enfim, para poder devastar e criar pasto. Inclusive o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para poder cobrar do governo porque que não teve reação. E como isso é grave, né? O governo sabia 3 dias antes e nada fez. É mais ou menos o que o governo está fazendo desde o início do ano, que é permitindo, né? Não fiscalizando, não coibindo essas ilegalidades no campo e permitindo que elas se transformem em grandes tragédias, em grandes desastres como esses incêndios. O que de certa forma, Bruno, na verdade já estava meio previsto, né? Inclusive durante o lançamento do fórum, o deputado Gervásio Maia, é verdade. botou ali uns áudios do Bolsonaro em campanha e era o que ele prometia, né? Não ia respeitar a questão das terras indígenas, da demarcação. Ele ia favorecer realmente o agronegócio, né, dentro da mata. É a plataforma política dele, né? É a plataforma política. Então, assim, ele foi eleito como tendo essa promessa de campanha. O que a gente pode fazer agora realmente é apagar o fogo, né? Literalmente. No fórum, Adorei essa. no fórum, acho que a parte mais interessante também foi a participação das entidades, né? Vários grupos que contribuíram, né? O ISA, o próprio NEAS. A UNE também trouxe essa informação das brigadas que eles estão montando para ir para a Amazônia para realmente combater os focos de a incêndio. UNE e a UBS também, a UBS, né? exatamente. Vamos ouvir o que os estudantes falaram? O Pedro Gork, né, que é presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, vai soltar o verbo sobre isso. Vai, Pedro, fala aí pra gente. Infelizmente, por conta do ataque desse governo, do incentivo desse governo, da negligência, da falta de fiscalização, das posturas do Ricardo Salles e também do ataque ao próprio INPE, o que acontece hoje é, na verdade, o que antes era apenas uma metáfora para falar das disputas políticas do Brasil, virou uma realidade. O Brasil está pegando fogo e é nosso dever acabar com essa chama e é nosso dever defender nosso meio ambiente, defender nossa natureza. E também nesse tema da Amazônia, a gente não pode deixar de ressaltar que na quinta-feira da semana de trabalho aqui na casa, o Bolsonaro editou um decreto. Isso foi divulgado, né? Impedindo as queimadas no Brasil por 60 dias. Muita gente até se questionou, mas antes ele permitia? Não, até alguns órgãos de controle permitem sim algumas queimadas, mas previamente autorizado, enfim, tem toda uma burocracia nessa questão, mas agora, pelo decreto, não se pode fazer queimada nem autorizada, né, aquelas previamente autorizadas, enfim, seguindo os critérios durante os próximos 2 meses. E depois?
Pois é, e depois, porque afinal a gente não tem uma política eficiente ainda de combate às queimadas, né? Se a gente for pensar, a gente na verdade teve uma medida pontual, inclusive em tempos de seca é natural ter uma medida dessa, mas não, a gente precisava de uma outra coisa, uma outra política, uma coisa mais incisiva. Uma ação enérgica mesmo do governo federal. Exatamente, né? estratégico, uma política pública estratégica, emergencial, e a gente não tem. Infelizmente, né, o governo federal, historicamente, ele cobra ações dos governos estaduais, né, para contribuir no combate a esses incêndios, né? Mas o que está acontecendo agora é o contrário. O consórcio da Amazônia se organizou para cobrar mais ações do governo federal e falar, ó, se o Bolsonaro quiser atrapalhar, a gente não vai entrar nessa não, porque a gente não quer que nosso estado pegue fogo. Então, assim, realmente o nível baixou bastante e a gente vê que o governo Bolsonaro não está preparado para lidar com isso e, na verdade, ele está atrapalhando, né? Fazendo declarações desencontradas. Se a gente for puxar na memória, no começo dessa crise, ele negou que existiam queimadas, menosprezou as ONGs, né? Culpou as ONGs, então Sem nenhuma fato, prova, sem Isso nenhum é fato. completamente irresponsável. Né? Exatamente. Aliás, é bom até a gente fazer aqui uma crítica bem fundamentada de que os órgãos de comunicação te cobrem o presidente, o Jair Bolsonaro. Eu sei que o Rafael tá me olhando aqui porque ele ficou pistola nessa hora, porque é o seguinte, eles entrevistam o Bolsonaro, ele fala uma asneira e ninguém rebate, ninguém questiona. Passa impune. Como assim, é que pelo pode? menos eles deixavam, né, explícito de que era sem indício, né? Sem indício, ele culpou as ONGs, depois, mas ninguém foi falar. Mas na né? hora, Ninguém foi quando ver. ele fala aquela barbaridade, ninguém chega mais, presidente. Qual a prova do senhor? É. Ou então leva pro ar, né? Leva nas suas emissoras, na matéria editada, esse questionamento forte, enfim, porque a população fica achando realmente isso, né? Fica um jornalismo declaratório, um jornalismo que só um lado fala, Exatamente. não há o outro lado, enfim. Assim, deu pra ver que ele tentou empurrar com a barriga, né? Tipo, com o máximo que pôde, até que virou uma crise internacional, né? Aí o mundo inteiro ficou de olho e viu que ele tava realmente mentindo, né? De toda aquela situação. Ele foi mais uma vez covarde, né? E quando ele falou primeiro que era as ONGs, depois pode ser uns fazendeiros. Isso prova que ele não tinha informação. Na verdade, ele estava ali conjecturando, tentando jogar a culpa nos comunistas, nas ONGs, quem quer que seja, que ele sempre tem um bode E é o expiatório, modus né? operandi dele, né? Você vê que ele fez isso com a história lá do pai do Fernando Santa Cruz, né? Exatamente. Enfim, sempre ele fala uma coisa que vem da cabeça dele. Isso, solta e no ar. Não tem informação nenhuma, né? Aliás, Macron, novo filiado do Partido Comunista. Comunista. Quem diria, né? Um Mundial. liberal de direita. Eu fiquei, acho que, mais chocado dele falar que ele próprio é de centro-direita do que falar Gente, que o Macron é Bolsonaro de esquerda. centro-direita. Ou seja, mostra que, inclusive, ele não sabe o posicionamento político dele. Né? Mostra que ele não exatamente. entende de política. Ele não entende É. o que ele veio fazer na vida. Então, gente, seguindo um pouco aqui a nossa pauta de Amazônia, finalizando agora com uma manifestação que a gente flagrou. Inclusive, eu tava passando pela Câmara dos Deputados, já vi o Rafael ali fazendo a cobertura, o nosso repórter. Onde aqui. tem manifestação, a gente tá. Tamo aí, basicamente. tamo aí. E foi o seguinte, os indígenas, grupos indígenas que estavam aqui em Brasília fizeram uma manifestação dentro da Câmara. Você que acompanha as nossas redes sociais ficou por dentro. Se você não acompanha, segue lá. Tem um vídeo lá, Quais né? são os arrobas, Leandro? No Facebook, liderança da minoria na Câmara. No Instagram. Lembrando que é Lideranca, sem cedilha. Na URL, né? Mas você pode achar pelo nome da página, liderança Na da minoria busca, na na Câmara. busca. Na busca, um search. E no Instagram e no Twitter, minoria na Câmara. E o que a gente faz lá? Por que é importante seguir? A gente posta todos os bastidores, né, em tempo real de tudo que tá acontecendo aqui dentro. A gente mostra a atuação da minoria, né, que pra quem não sabe é o órgão institucional, é a estrutura dentro da Câmara que organiza a oposição ao governo, né, de todos os partidos que fazem parte da oposição. Então a gente mostra o dia a dia, mostra, enfim, comentários em tempo real com todos os nossos Atuações, discursos. Muitos lives, gente. A gente faz muito live. Então assine, bota o sininho lá também, pra quando a gente entrar ao vivo, você também acompanhar o que a gente tenta mostrar quando tá acontecendo alguma coisa, uma manifestação. Faça um comentário, né? Deixa um comentário, compartilhe também, porque é importante a gente furar essa bolha também, nossa estratégia de comunicação, de fazer frente a esse governo Bolsonaro. Furar essa bolha. Então, dialogar, mandar pros grupos de amigos e tal, também vai fortalecer a resistência a esse governo. Isso, até porque eles, né, são bem fortes nisso, a gente precisa aí romper essa... Então, voltando nos indígenas, a gente acabou de fazer um merchan gigantesco, mas você vai entender, né? Voltando, por que eles estavam se manifestando, Leandro? Então, tá rolando desde a semana passada aqui na Câmara, mas nessa foi aprovada a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC, que na verdade eram duas PECs. Uma tratava do arrendamento das terras indígenas, ou seja, do uso por terceiros das terras já demarcadas,
E houve um acordo entre a oposição e o governo para barrar essa PEC e entrou em votação apenas a PEC a PEC 343, que PEC 343. 343, que permite o uso das terras indígenas para cultivo, inclusive pelos próprios índios, né? Então eles podem usar, cultivar, vender os produtos que eles fazem. Então essa PEC ela não era um problema. O problema era o que a outra permitia, que estava tramitando junto, que era o uso por terceiros, por fazendeiros, empresas, né? Que é, na verdade, a antessala dessa exploração por parte das terras pelo agronegócio, né, gente? Vamos combinar. Exatamente. Então os índios estavam aqui, os povos indígenas estavam aqui reivindicando, né, contra essa PEC, mas a gente conversou aqui com a assessoria técnica da liderança da minoria, e ela explicou também que agora está paralisada. Provavelmente essa pauta não deve entrar tão cedo, principalmente porque o Rodrigo Maia, inclusive na reunião com os ministros, ele se disse um pouco comovido com essa situação de ver a floresta pegando fogo e a Câmara aqui tratando justamente de um assunto sobre terras indígenas. Ele percebeu que houve uma falta de sensibilidade aqui da casa em debater justamente nessa semana esse assunto. Eu vou fazer o resgate, né? Porque a gente teve muita mobilização, né, nesse mês, principalmente no começo, com a Marcha das Mulheres Indígenas, que falava dessa pauta. Falavam, é verdade. Falava muito, falava da demarcação, mineração não, porque uma das coisas que podia acontecer, dependendo de como essa PEC avançasse, era até a mineração. Eles tinham medo que mais na frente isso fosse adicionado, né? Então, é uma maneira que o governo, aí, a base e os ruralistas, né, tentavam flexibilizar, né, as demarcações, as terras indígenas. Então, é muita atenção, os indígenas estão mobilizados, né? A gente teve também, no evento da Amazônia, uma declaração muito interessante do indígena Megaron Chucarramãe. Tomara que eu tenha falado. Foi uma fala muito interessante que mostrava esse lado bem autêntico. Ele, inclusive, é sobrinho do cacique Raoni, que é uma liderança que, inclusive, esteve com o Macron. É verdade. Alguns dias atrás. É verdade. Recebido com pompa lá, aliás, na França. E o Megaron também é uma liderança muito importante ali no Xingu. Então, a fala dele mostra um pouco essa emergência da luta indígena, mas também que é a emergência em defesa da Amazônia. Ah, legal, Rafael. Vamos mostrar um pouco do que o Megaron te falou? Vamos nessa. Fazendo um pouco, fica contra o outro. Isso que ele está fazendo. Mas ele é perigoso. Então a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que estar preocupado com isso. Então nós estamos preocupados. Isso que é nosso pensamento. Isso que é nossa preocupação. Chegou aquele momento, Rafael, que você não vai me impedir. O Bruno tá querendo emplacar uma vinheta nova aqui pra gente. Eu quero uma vinheta nova. Não tem acordo ainda não. Tem destaque. Chama a vinheta, vamos girar e mudar de assunto. Então, mais uma pauta importante dessa semana, né? Quase toda Minoria Repórter que a gente faz, quase todo podcast que a gente faz, a gente fala do The Intercept, né? Que vem com novas revelações. E dessa vez foram 3, né? Foram 4. 4 Nossa revelações. Senhora. Muita coisa. E é um desafio pra comunicação também, né? Porque fica parecendo que são coisas pequenas, né? Que não são coisas tão bombásticas. Não é Mas à são toa terríveis. que tem um monte de veículo envolvido, né? Porque acho que realmente só o Intercept não daria conta de É verdade, todas temos as o UOL, Folha, Veja, É o País. E cada Band revelação News. é bombástico. Seria suficiente em outros tempos, em tempos de governos mais sérios, a caída de ministros. Mais sérios, vírgula. Governos sérios. Governos sérios. Qualquer governo é exatamente. sério comparado a isso. Não, a gente sabe que capas de Veja derrubaram vários ministros facilmente. né? Agora No parece que eles passado, não estão hoje em nem dia- ligando, por mais graves que sejam, né? O próprio Sérgio Moro já deveria ter caído, né? Um pouco essa abordagem que a liderança da minoria faz por aqui também. O próprio Deltan, né? Tá passando impune, apesar das barbaridades que a gente leu. E a gente vai começar falando aí do outdoor ilegal em Curitiba, pago por eles mesmos, né? Pois é, esse caso do outdoor é bem interessante, porque esse caso não é novo, ele já foi noticiado pelo Intercept. O procurador, um dos procuradores, o tal do Diogo Castor de Matos, ele foi acusado de pagar um outdoor pró-Lava Jato, na verdade pró-República de Curitiba, aquela coisa cafona, brega, entendeu? Que a gente tem lá, que o povo se acha que mora Beira o em separatismo. República de Curitiba, ou seja, esse grupo lavajateiro acha que eles na verdade são um estado paralelo, né?
Esse cara pagou por esse outdoor, que custou mais de R$4.000, cerca de R$4.100. Na época que isso foi noticiado, ele negou. Inclusive, quando a corregedoria foi investigar, ele negou também. Acabou sendo afastado da operação. Mas com a questão da Vaza Jato, mostrou que realmente foi ele que pagou. Inclusive, nos diálogos com os procuradores, tinha um frisson para fazer uma propaganda pró-Lava Jato. Porque era assim, bem-vindo à República de Curitiba. Aliás, Rafael, eu preciso de um áudio agora. Eu quero uma trilha sonora bem assim, poliana, assim, uma coisa que eu vou fazer vou ler esse point, tá? Beleza. Era assim, gente, bem-vindo à República de Curitiba, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país. Aqui, a lei se cumpre. Enfim, pode tirar a trilha, tá? Nessa breguice, enfim, custando R$4.100, na verdade isso é uma ilegalidade. Ele não poderia ter feito isso, ter custeado uma propaganda pró a Força-Tarefa. Enfim, e depois foi divulgado a nota de quem pagou realmente o outdoor, e tá no nome de uma outra pessoa. É um músico. Inclusive, esse músico nem sabe de nada dessa história, foi pego de gaiato. Tá uma confusão agora. Nossa, estelionato isso, inclusive. É nota fria o nome? Eu acho que é. Eu acho que, na verdade, aquilo é suco de laranja, né? Não... Suco de laranja. Pois é. Bom, continuando. Quem vai falar do novo... Só um comentário à parte dessa questão do outdoor, que acho que mais brega do que isso, que é uma coisa que ninguém comenta, é esse outdoor que tem em Brasília, quando você sai do aeroporto, não sei se vocês já viram, gigante. Do Brasil? Com a bandeira do Brasil, com o nome de Jair... Assinado Jair Messias. Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Aliás, ninguém sabe quem pagou isso. Isso é muito cafona. Ninguém sabe quem pagou isso. Investigar isso aí. Isso não pode também, é algo que a gente deveria ver, porque realmente é... Né, mas sobre esse caso da Lava Jato, ter feito um outdoor pra si mesmo, né? É um outdoor pra si mesmo, mas sendo procurador da República, né? Gente, mas é muito... Assim, além de legal, etc. Mas eu tô falando aqui do ponto de vista pessoal, mano. Gente, é muito brega. Imagina eu fazer um outdoor falando bem de mim. Entendeu? Gente, vocês não têm noção, não, tem gente? A questão da impessoalidade. Esse é o ponto de vista da política. Eu tô falando aqui da ilegalidade cometida, da questão da impessoalidade. Eu não tô falando da ilegalidade, não. Eu tô falando aqui do... Tanto que é patético, da breguice. Imagine fazer um outdoor com a cara do Bruno. O Bruno pagar e falar, gente, eu sou... Entendeu? Isso aí não é aceitável. Não dá ideia, não, tá? Olha o Leonino. Outro dos vazamentos aí que, tipo, causou realmente nojo nas pessoas que viram ali, né? Foi a forma totalmente desrespeitosa que os procuradores da Lava Jato, vários deles, não foram poucos, trataram a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, do neto e do irmão do presidente Lula, né? Caçoaram dele, falaram que ele estava querendo sair da prisão só para passear. Gente, isso é espantoso, assim, porque desumano. A gente tá numa situação em que as pessoas podem falar o que quiser no WhatsApp, enfim, no Telegram, afinal são conversas privadas, não são conversas públicas, mas esse fato mostra o quanto essas pessoas são nos seus bastidores. Caráter, né? Porque é um grupo, na verdade, profissional. Os procuradores estavam em um grupo de procuradores e eles tratavam os casos que são ligados à Força-Tarefa de uma forma muito pejorativa. Alguns estavam até falando, não, gente, calma. Né? Teve uma ponderação ali. Mas foi uma minoria. É o assessor 2, grupo, né? É o assessor 2. Só que no caso ali, sendo um procurador. Enfim, é lamentável. E no meio desse episódio, uma das procuradoras citadas, né? Que, na verdade, Jerusa, né? A Jerusa, que ela disse... Enfim, dentro dos comentários dela foi até leve, acho que perto de outros comentários muito mais pesados, né? Mas ela fez uma meia-culpa, foi no Twitter e pediu desculpa, né? Enfim, ela se dirigiu diretamente ao presidente Lula e pediu desculpa por ter ofendido ele, a família dele, o que acabou comprovando a veracidade da conversa, veracidade das então, mensagens. Se isso estava sendo debatido... Ela até depois tentou costurar ali, não, gente, mas não quer dizer que a mensagem seja verdadeira, tirar de contexto. E outras não são descontextualizadas. Pelo amor de Deus, né? Agora, eu pensei umas frases aqui que foram ditas nessas conversas e eu vou reproduzir aqui para todo mundo poder... Prepare o estômago. Exatamente. Uma delas é assim: um amigo de um amigo, esse quem disse foi o Deltan. Um amigo de uma prima, ou seja, fazendo uma sacanagem, né? Um amigo de uma prima disse que Marisa chegou no hospital como um vegetal. Gente. Aí o outro falou: estão eliminando as testemunhas.
o outro querem que eu fique para o enterro, Essa foi, inclusive, a que pediu desculpa, né? a Jerusa que A disse Ge- essa. Ela disse isso. Debochada. O outro Debochado foi com a morte. ridículo. Aliás, esse aqui é bem engraçado. Engraçado não, mas de quem veio. Ridículo. Uma carne mais salgada já seria suficiente para subir a pressão. Fazendo referência a Marisa, que teve o AVC. Essa aqui é aquela Laura Tesler, né? Chamada de fraca pelo ministro Moro, enfim. Ex-juiz Moro. Laura Tesler chamada de fraca. E por último aqui que eu também pensei foi: o safado só queria passear. Se referindo ao Lula, né? Várias insinuações que, inclusive, da mesma forma que o governo vem tratando questões importantes, eles tratam isso também, né? Tipo, sem nenhuma prova, sem nem, sabe, tipo, fofoca. É muito triste. É. Não, e é complicado, principalmente porque você pensa que esses caras eram, enfim, representando a lei, né? Nesse sentido Os de... xerifes. E tinha que ter uma atuação democrática, republicana, tanto com Ética acusados... e profissional, né? Exatamente, Nem ser profissional, profissional. Então, mostra que eles estavam enviesados na atuação deles, né? E, assim, isso do ponto de vista profissional da atuação do Ministério Público é muito preocupante, mostra mais uma vez que a operação não estava realmente comprometida, né, em fazer a lei valer, mas em sim fazer a vontade deles e o ódio deles valer, e a gente sabe também a vontade eleitoral deles. Mas, assim, eu vou fazer novamente um comentário humano aí, gente. É muito lamentável como essas pessoas aí estão tão desumanizadas a ponto de fazer piada, chacota, menosprezar a morte de uma senhora, gente. Não, sério, isso aí é revoltante. Como que eles podem chegar a esse De uma ponto? senhora e de uma criança. Exato. Né? Não, assim, é uma coisa que não... Pessoas como essa não seriam aceitas na minha família, entendeu? Eu cortaria a convivência, eu não sei vocês. Vocês querem estar perto de pessoas assim? Então a gente, infelizmente, a nossa política está sendo tomada por pessoas muito perversas e eles estão impunes até hoje dos crimes que cometeram, né? Então o esforço de todo democrata hoje em dia é que as pessoas que erraram tenham seus erros punidos. Vale só lembrar também que quem tá apostando aí que o Deltan vai ser indicado para a Procuradoria-Geral da República, vale lembrar que o Bolsonaro também disse que ele é de esquerda. Até isso aí. Ai, meu Deus do céu. Pra todo mundo é de esquerda. né? Então tá ótimo. Deltan, novo filiado também do Partido Mundial Comunista. Um absurdo perder a decência, né, gente? Leandro, puxa mais Vaza Jato aí. Assim, a gente teve também, agora mais pro fim da semana, uma surpresa aí, né? Duas, na verdade, né? Duas surpresas. Um deles foi aí o vazamento de um trecho em que o Deltan negocia basicamente uma pauta com um jornalista do Estadão, né, que foi mantido aí a privacidade do nome dele. Mas O Deltan e um outro procurador também, né? O Carlos Fernando, se eu não me engano, que também não faz mais parte da Lava Jato, mas ele também... ele negociava mesmo, assim, né? Enfim, depois ele voltava no grupo, comentava que estava negociando a pauta, a galera comemorava, né? E fazia isso para tentar intimidar os acusados. Exatamente. Ou seja, totalmente fora da casinha, sem ética. Era uma ação política, né? Eles Comprova atuavam... que tudo estava sendo vazado, política. né, estrategicamente. E depois que a procuradora fez a meia-culpa no caso do Lula, a gente tem aí uma certeza de que as mensagens são verdadeiras. Então, Lembrando, né, Leandro, é importante a gente frisar para o nosso ouvinte, a imprensa noticiar o material vazado não é crime, não é ilegal. A imprensa ela tem o dever de noticiar aquilo que ela tem como prova, como fonte. e nem o jornalista quando é procurado nesse sentido, né, com uma pauta negociada, né? É uma fonte. Mas ele se colocar numa situação de fonte, eles, né, no caso, né, os procuradores serem fonte de uma informação hiper sigilosa que eles cuidam realmente... O erro não é do jornalista, né? O jornalista tá com a pauta na mão, seja quem for que fale. E eles fizeram uso político, midiático disso, né? Então, isso comprova e reforça essa narrativa que a gente sempre vem falando aqui, né? Quando o Moro vazou a delação do Palocci na véspera da eleição, a motivação era política. E nesse caso, mais uma vez está provado que foi. Ou até a gravação da conversa do Lula com a Dilma, ainda naquele momento, um pouco antes do impeachment, né? 2016, né? Exatamente. Então, agora, a auto-intitulada a auto-intitulada República de Curitiba é isso, né? O que se tornou a República de Curitiba? É um partido? É uma facção? É uma milícia que se aproveita do É o que até Estado? os deputados vêm dizendo. É um Estado paralelo. É um Estado paralelo? Eles estão acima do bem e do mal? Como é que é isso, né? Então, assim,
eu acho que é o momento de a gente reforçar a luta com a corrupção, e esses procuradores foram corruptos e usaram do seu cargo para fazer malversação política. Então, continuando aqui a nossa leva de vaza-jato / Intercept, Rafael, Quem vem aí? A pergunta de manhã. Quem vem aí? Vamos pedir uma música para responder a gente. Quem vem aí, né, um elemento novo aí nessa questão dos vazamentos da Lava Jato, que a gente, inclusive, não esperava, né, ver envolvido nessa história toda. Agora, mais pro fim da semana, rolou um outro vazamento do Intercept em parceria com a Folha, que mostra um delator já preso, né, pela operação Lava Jato, ele chama Adir Assad, né. Ele revelou aí que fazia uma espécie de máquina de lavagem de dinheiro para o grupo Silvio Santos. Começou isso nos anos 90, persistiu durante muito tempo. Ele não envolve o Silvio Santos em si na história. Mas a empresa, que se chama Grupo Silvio Santos, que é comandada pelo irmão dele, né? E também envolve o SBT, que é comandado pelo sobrinho dele, né? O Silvio Santos, na verdade, ele é meio que o rei de tudo, mas existem ali os primeiros ministros de cada segmento. Então, o SBT é comandado pelo sobrinho e o Grupo Silvio Santos é comandado pelo irmão. Então, e aí essa lavagem acontecia por meio de contratos fraudados, né, de patrocínio esportivo. Sim, exatamente. Isso só foi revelado porque nas conversas da Lava Jato, os procuradores trocaram esse documento no via Telegram, e aí no meio dessas mensagens interceptadas apareceu esse documento em que tipo, a gente não teve essa informação na época que aconteceu, né? Então, mas que delícia, hein, gente? Outro dia a gente teve o Faustão envolvido, agora o Silvio Santos. Vale lembrar mas que o Faustão foi mais Gugu, tranquilo. ele só foi citado, Eu tô com ele medo. deu um toque. Quem ele deu toque? Eu não lembro. Foi no Deltan, gente? Foi no Moro, é. exatamente. Ele deu um toque. Então, mas peraí. lembrar que esse Primeiro foi o Silvio Santos, depois o Faustão. Gugu, se cuida, hein, cara? Vale lembrar que o Silvio Santos ele tem sido aí um grande defensor do governo Bolsonaro, um grande defensor gente, lembra das da vinhetas ética, dos comerciais que estavam passando agora há pouco no início do completamente ano? Ame ou ditatorial. deixo? Exatamente. Não, e o Silvio Santos foi o primeiro, ele recebeu, foi uma das primeiras pessoas que o Bolsonaro visitou logo após a vitória, né, dele na eleição. Então, ou seja, o SBT tá super alinhado com o governo. Não, o SBT e a Record tiveram um aumento escandaloso de patrocínio de verba pública por parte do governo federal. Isso é notório e público, tá aí na internet, você pode jogar no Google que você vai encontrar. Sim. A mamata o próprio jornalismo do SBT, ele tem essa certa crítica à corrupção, à moral, tem o José... A não ser Raquel Sherazade. Não vamos comentar dela, não. Ela é algo que a gente tem que esperar, eu acho, pra comentar aqui. Vamos deixar o que tá pra lá. acontecendo com ela. Mas O que tá acontecendo com ela? Mas assim, tem quadros de jornalistas bem antipetistas, anti-esquerdas no corpo da imprensa do SBT. Então, assim, pegar o grupo Silvio Santos envolvido numa história de corrupção, né, de lavagem de dinheiro, é algo que a gente precisa realmente prestar atenção pra ver que discurso que é esse que ele tá fazendo hoje. Tá tudo amarrado e a conta fecha, né? Exatamente. Então, por isso que o SBT se botou também como, né, partícipe Defensor da aí, Lava defensor, Jato. exatamente. Então, gira a notícia. Então, com essa vinheta maravilhosa, Bem específica. voltamos aqui pra falar agora também. Ai, gente, nem tudo é notícia ruim aqui do nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai entrar em dois assuntos muito legais. Enfim, um fala sobre a questão da ciência e tecnologia do Brasil. Vou até relatar aqui. A gente teve uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, essa semana, junto com a deputada Jandira Fegali, líder da minoria, e a vice-líder deputada Alice Portugal, PCdoB da Bahia, com o presidente da casa e cientistas, pesquisadores, enfim. E ali na conversa com o presidente, os cientistas, pesquisadores e representantes de entidades levaram a demanda de que faltava, já tinha um déficit ali de 330 milhões de reais para poder pagar as bolsas do CNPq até o final do ano, né? Isso aí já estava virando ali um mês já com todo mundo muito apreensivo. E aí nessa reunião, vou contar só para vocês, tá? No meio dessa reunião, o Rodrigo Maia recebeu uma ligação por parte do governo, eu não sei exatamente de quem, e foi anunciado aí que teria um PLN, ou seja, um crédito suplementar de 330 milhões para poder pagar essas bolsas. E aí o que acontece? A gente está saindo de uma pressão muito forte por parte dos deputados de oposição aqui da minoria, né? As forças progressistas que aqui circulam, para que seja mantida
o desenvolvimento da ciência e tecnologia do nosso Brasil, né? Então isso é uma boa notícia por parte aí do nosso campo, que pressionou o governo e o governo cedeu. Exatamente, é uma luta dura, né? Que é um governo que insiste em atacar a ciência. E teve uma fala muito boa nessa atividade do Fórum da Amazônia, em Defesa da Amazônia, da Lia Zanota, que estava representando a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC. E ela falou um pouco das contradições aí, né, do governo Bolsonaro em relação à produção científica. Institutos como IBAMA, como ICMBio, eles estão tendo uma interferência radical, interna. Essas interferências estão congelando, enfraquecendo, acabando com instituições como IBAMA, como ICMBio, que foram sempre sustentadas por um desenvolvimento científico e tecnológico. Não, e essa questão da ciência também é muito louca mesmo, né? Porque se você pensar que o Bolsonaro o Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia atualmente... O astronauta. É exatamente isso, né? O Bolsonaro, quando ainda nem era candidato, recebeu o Marcos Pontes aqui na Câmara, né? Pra já fechar com ele a campanha, dizer que iria ser o ministro da Ciência e Tecnologia. O Bolsonaro foi extremamente crítico aos governos anteriores por não ter um ministro da Ciência e Tecnologia que fosse da área, né? O anterior era o Kassab, que é formado em economia. A gente teve o Pancera, que ele é médico, se eu não me engano, o Pancera, né? Mas enfim, ele defendeu a ciência e tecnologia como uma das grandes bandeiras da campanha, dizendo que o país não desenvolvia sem ciência. E o que ele mais fez, além da educação, né, do contingenciamento de educação, é o contingenciamento na área da ciência e tecnologia, pior do que o Temer já havia feito, né? Então o Marcos Pontes, dá até um pouco de dó dele, né? Porque diante de toda essa situação complexa que a gente vê na esplanada dos ministérios, ele ali é o que tá mais de gaiato na jogada, ele tava ali realmente para defender a classe científica e acabou segurando na mão um rojão gigante que ele não consegue avançar com a pauta da ciência. A situação é tão crítica, né? Por ele afirmar que a Terra é plana, né? Afinal, ele viu lá de cima, né? Deve ter problema com esse governo. Deve ser acusado até de ser comunista. Coitado. Tá uma situação complicada pra ele ali. Então, finalmente, a gente tem a última pauta desse Minoria Repórter, que é uma sessão do Congresso, né? Que é a sessão conjunta Senado e Câmara. O que foi avaliado, Bruno? Bom, gente, o Congresso derrubou na noite de quarta, né, dessa semana que passou, o veto de Jair Messias Bolsonaro, aquela proposta de penas mais duras para quem propaga notícias falsas, as fake news, né, nas eleições. O veto ele ocorreu em junho desse ano, quando a Lei 13.834, que atualiza o Código Eleitoral, chegou à mesa lá do nosso querido nada presidente. Bom, no veto, o Bolsonaro tinha argumentado que a nova pena ela violaria o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena cominada. Bom, a gente sabe os interesses de Bolsonaro ao vetar uma proposta dessa, né? Exatamente, interesse próprio. Sim, é legal ver que, tipo, quando acontece uma coisa dessa, a direita se divide, né? Então a gente viu... É verdade, a gente tem visto muito isso, né? Sim, nossa, eles discordam das próprias posições, enfim. E tem a própria questão da família Bolsonaro ser meio difícil de lidar, né? As pessoas acham que parece que não tem uma relação boa com o próprio partido, com eles. E aí o Kim, né, Kataguiri, que ele não se dizem do governo, mas ao mesmo tempo tem uma ele é do MBL, né? É do MBL, né? Mais filiado democrata. Mais apoiador do Bolsonaro. Ferrinho apoiador do Bolsonaro. Ele entrou numa briga com o Eduardo Bolsonaro, né? Com aí o possível embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque o Bolsonaro acusou ele de ser favorável à derrubada do veto, né? O Kim Kataguiri chamou ele para uma briga mesmo, literalmente, no Twitter, desafiou ele a debater publicamente e chamou ele de... Eu achei que fosse... Desculpa, gente, eu achei que fosse uma briga pra brigar no Twitter. Não, a briga... Porque não é ruim pra ele, né? A briga começou no Twitter, mas ele queria propor um debate público aí sobre a importância da derrubada do veto. Ele realmente defende a derrubada do veto. E chamou ele de covarde, enfim, disse que ele pegou na questão de que eles não sabem debater. E o embaixador lá da mamata, como é que foi? Enfim, acusou o Kim de estar lutando contra o governo, né? De estar apoiando a oposição nesse sentido. Daqui a pouco é chamado de comunista também, né? Verdade. Kim Kataguiri, novo filiado ao Partido Mundial Comunista. O MBL já é chamado, né, de comunista, né? Pela base ultra-bolsonarista, né? Bom, pessoal, acabou mais um Minoria Repórter. Eu espero que você tenha gostado de ouvir-nos
até esse momento aqui. Se você puder compartilhar, joga o link aqui de onde você estiver ouvindo no WhatsApp, ou então compartilha mesmo através da plataforma que você estiver usando. Rafael Barroso. É isso, Bruno Leandro Teresina. Rodrigues. É isso aí. Aliás, vamos divulgar os arrobas dos nossos queridos locutores aqui do Minoria Repórter. Você que ficou encantada com a voz de Rafael Barroso. Oi. Qual é o seu arroba aí, Rafael? É arroba, no Instagram é Rafael H. Barroso. Já no Twitter é diferente, é Rafael H. Barroso também. Ah, então tá bom. E vem cá, o seu Rafael é R, PH ou F normal? Um F normal. Tá bom. Gente, desculpa, Rafaéis de PH, vocês são normais também. Leandro Rodrigues, como é que é a sua arroba? O meu arroba é Le Cara Cortada. Vai lá descobrir como é que é o Leandro. Eu não tenho arroba, desculpa. Mas você pode seguir Siga Jandira, que você vai encontrar todos os nossos materiais do mandato de Jandira Fegali. E hoje, com a participação aqui nos bastidores da nossa estagiária, Bruna Fernandes. Eu falei certo, Bruna? Grita aí, Bruna. Grita aí, Bruna. Oi. Deu pra ouvir, gente? Então tá bom. Teve o apoio dela na produção. Seja bem-vinda à equipe. Seja bem-vindo à loucura de ser oposição aqui nessa casa. Não, brincando. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. A gente vai trazer mais informações para vocês na próxima semana, também no nosso Minoria Repórter. E você, é claro, é o nosso convidado para participar sempre. Mande suas mensagens aí pelas redes sociais. Minoria Repórter.